bom sábado. Espero que se encontrem bem, onde quer que nos estejam a acompanhar. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Mariano Cativa. Vamos também ter o privilégio de partilhar convosco a nona lição deste trimestre e percorrer aqui um tema fantástico, que é o bendito o que vem em nome do Senhor. É uma lição, sobretudo, messiânica, que aponta para o próprio Jesus e, para esse facto, fazemos dois convites. O primeiro é que, se tiver alguma coisa a partilhar connosco, algum pedido de oração, utilize o ícone próprio, manda a sua mensagem no cantinho inferior do seu ecrã para partilhar connosco. E o segundo, para podermos partilhar a palavra de Deus, convido a quem está desse lado que possa curvar a sua cabeça para que possamos reverentemente orar. Ó querido e bondoso Pai que nos altos seus habitas, muito obrigado pelo sábado que tu, Senhor, nos concedes e pelo privilégio de podermos estar a desfrutar da lição que também nos concedeste através deste trimensário. Muito obrigado por já terem decorrido 9 sábados em que estamos a desfrutar das mensagens dos Salmos e a perceber as bênçãos que através dos Salmos nós podemos desfrutar e ganhar a certeza da tua salvação, da tua proteção, da tua intercessão por cada um de nós. Agora inspira-nos, pois, na recapitulação desta lição, eu te peço, a mim e ao Mariano, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mariano, é uma lição fantástica. Muito fantástica. Durante a semana fui observando muitos assuntos, a relação que o Antigo Testamento tem com o Novo Testamento. O Antigo Testamento, essencialmente o livro dos Salmos, foi apontando para Jesus Cristo. É uma relação muito fantástica. Nós observamos que na própria Sagradas Escrituras foram fazendo citações diretas, citações indiretas. A lição dessa semana foi mesmo muito fantástica. E eu acabei por fazer, e é logo no verso áureo, uma aprendizagem, porque apesar dos anos em que nós já estamos na igreja e que lemos esta mensagem, só indo um bocadinho ao Profetas e Reis, tem lá a descrição desta visão de Isaías, que é aqui também encontrada no texto de Salmos 118, 22 e 23, que nos diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto. É coisa maravilhosa aos nossos olhos. E quando nós vemos o relato da visão de Isaías, eu fiz hoje uma aprendizagem, hoje não, quando estudava a lição, mas partilho hoje esta aprendizagem que para mim foi extraordinária. Aquela pedra na visão de Isaías que foi rejeitada, a construção continua e aquela pedra ficou ali ao tempo. Chuva, sol, frio da noite, geada, as condições atmosféricas, e a construção continua. E vez após vez, naquela esquina, naquele suporte, é colocada uma ou outra pedra, mas à medida que se coloca novas pedras em cima para fazer a estrutura, aquela pedra não suporta. E rompe, e racha, e esmigalha-se. E é desfeita novamente a construção e é escolhida outra pedra. E olha-se para aquela pedra que continua a ser rejeitada, continua ali a estar. E é feita uma e outra tentativa, até que aqueles construtores, se calhar já com alguma ansiedade e algum desespero, reparam que aquela pedra que tem estado ali na rua, exposta a todo o tempo, não só tem a medida certa, como não apresenta qualquer racha ou qualquer fissura. Aquela era uma pedra que entendiam eles pela sua, talvez, se me permitirem, preciosidade, não seria uma pedra funcional ou como de suporte. Mas aqui depois enquadramos, e aquilo que nós entendemos e que lemos em Isaías 53, que ele serve para este propósito. Porque ao ser colocado aqui, sofre com todo o peso da construção a nível superior. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E então é esta pedra, e é aqui a começar. E eu podia ter falado lá mais à frente, mas durante a semana eu não resisti. E era importantíssimo, porque é uma imagem que para mim é fantástico.
Jesus, aquele que está ali de lado, porque entendemos e entendeu-se no tempo de Jesus, os próprios fariseus, os líderes religiosos e até um dos seus discípulos que se veio a revelar uma perda, Judas, pareciam ser pedras valorosas, pedras com muito mais qualidade do que aquela simplicidade que Jesus apresentava. Mas foi ele que suportou. Quando se trata da pedra angular, esse texto foi escrito há muitos anos atrás. Atualmente, seja as construções da época atual como da época antiga, tem de ter uma pedra angular. Em qualquer construção deve ter uma pedra angular. De maneira que todas as outras pedras vão ser alinhadas, vão ser estabilizadas de acordo à pedra angular. Se a pedra angular não estiver no local certo, se a pedra angular não for a pedra certa, então automaticamente toda outra construção que vai ser feita vai esmoronar. É isso que o ancião acabou de dizer. Então Jesus Cristo é a pedra angular. E eu gostei bastante da expressão que acabaste de usar agora, que é fantástico. Todo o alinhamento é em função da pedra angular. Essa é a questão. Por isso que os construtores rejeitavam constantemente aquela pedra, porque eles queriam um outro alinhamento. Estava um outro projeto. Sim. Mas quando eles perceberam que as outras pedras, apesar de lhes permitirem o alinhamento que eles tinham em mente, não suportavam as paredes e a carga, a estrutura, então eles tiveram não só que usar esta pedra, mas fazer um novo alinhamento em função daquela mesma pedra. Não era agora o alinhamento que eu, construtor, quero, mas aquele alinhamento que esta nova pedra angular, esta pedra de esquina, deseja que seja feito para que fique com o devido suporte. E este é algo que é fantástico. E vemos ainda, e se me permitires, aqui nos diz que não admira, por exemplo, que Jesus, ao falar do seu ministério, tenha tantas vezes parafraseado, repetido ou enunciado os salmos. Sim. Mas ainda assim, e aqui eu acho que é fantástico, e fantástico não por causa da distração dos contemporâneos de Jesus, mas da nossa distração também, e vocês já vão entender aquilo que eu quero dizer. É que mesmo cantando aquelas palavras, quando Jesus as enuncia, os fariseus, os escribas, os levitas e grande parte da população não conseguem entender aquela ligação. E acima de tudo, nós hoje, passados mais quase 2000 anos, com o conhecimento mais avançado que temos, cantamos os hinos na igreja, oramos na igreja, utilizamos também os mesmos salmos, é claro que não estão na língua original e não têm a mesma forma de rimar tão bonita como seria na língua original, mas acabamos por continuar sem perceber o Messias naquilo que cantamos, naquilo que oramos, naquilo que conversamos. Sim. Mariano, pastor abnegado, é a lição de domingo que nos começa aqui a apresentar. Quais são os exemplos, quais são as imagens deste pastor? E porquê pastor? Sim, porque pastor. Quem é um pastor? Quem são as ovelhas? Essa é a pergunta que talvez poderíamos nos colocar. O pastor é Deus, as ovelhas é o povo. No livro de Salmos 23, nós ali encontramos a grande referência que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me para a vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarão na casa do Senhor para todo
o sempre. Nós encontramos aqui o salmista a fazer referência de que o Senhor é o seu pastor. Enquanto for o seu pastor, nada vai faltar. Já em Salmos capítulo 100, versículo 3, eu tomo a leitura. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Mais uma vez aqui mostra a referência quem é Deus e quem nós somos. Então, nós somos o rebanho e Deus realmente é o pastor. E esta é uma coisa fantástica. Eu, quando era pequeno e ia ao local onde neste momento o meu pai vive, na altura vivia lá a minha avó, eu achava fantástico que os pastores que ali passavam, e até a minha avó chegou a ter 4 ou 5 ovelhas, e ela chamava cada ovelha pelo seu nome. E eu olhava para as ovelhas e elas pareciam-me todas iguais. E a minha avó dizia, não, esta é, vamos imaginar, a Francisca, esta é a Lolita, esta... E eu continuava a olhar para as ovelhas e elas eram todas iguais. E o mais interessante, mesmo havendo um rebanho, tendo ovelhas de diferentes donos, cada ovelha conhecia a voz do seu dono. Muito interessante. E como dizem em Ezequiel 34:31, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E era aí que eu ia pegar, precisamente nesse exemplo. Na Palestina, algumas pessoas, para segurança, juntavam vários rebanhos para que assim pudessem existir mais olhos disponíveis para aquele rebanho, mas ao final do dia, quando se separavam para ir para os apriscos, para o local onde as ovelhas iam descansar, cada pastor chama as suas ovelhas e é fantástico ver elas a separarem-se umas das outras e seguirem particularmente aquele seu pastor. E é aqui que diz, chamei-te pelo teu nome. E diz ainda mais em Isaías 43:1, nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, que é parafraseado em Isaías 49:16 também. E esta é uma afirmação que é fantástica, porque quando no Salmo 23 fala do cajado e do bordão, sim, eles têm funções diferentes. O cajado tem uma ponta curva que tinha mais ou menos a dimensão do peito da ovelha e afunilava para permitir para as ovelhas mais pequenas que, se elas tivessem caído numa encosta, poderia ser passado o arco pelo seu peito e no suporte das patas anteriores puxar para cima. E o bordão era um pau direito que era utilizado precisamente para ajudar a orientar, quando estavam no caminho, se havia um ligeiro desvio do caminho. E este consolo é este mesmo, que é, se eu estou no caminho, eu tenho a certeza, porque eu vejo aquele pau a dar-me orientação por onde é que eu devo seguir. sim. Mas se eu cair do caminho, existe uma outra ferramenta que pode ser utilizada para meu resgate. E esta é a forma que o Senhor pode utilizar, e diz-nos ainda no excerto de Ezequiel 34:16 que a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrantada ligarei e a enferma fortalecerei. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de peças de rapina, ou que não sejam rapinadas. E aqui é a libertação que o Messias nos está a fazer para que nós deixemos de estar sujeitos à fera que acaba por ser comparada ao longo dos Salmos com Satanás. Sim. E nós podermos ser libertos e nos mantermos em segurança. E são afirmações que são fantásticas. Sim. A lição destaca Deus como o proprietário do rebanho e também faz referência de duas garantias que vinculam que Deus é o proprietário desse rebanho. Primeiro, a criação. Deus é criador dos céus e a terra e de tudo que nele existe. E a aliança, o concerto que Deus fez com seu povo. Esses são dois grandes aspectos que mostram que, na realidade, Deus é o pastor do rebanho, é o proprietário e nós somos o seu povo.
povo, pelo facto de ter criado e pelo facto de ter feito aliança com seu povo também. Faz esta aliança porque nós nos desviamos. E aqui tem precisamente a alusão de... Muitas das vezes, quando eu ouvia a parábola das 100 ovelhas, Sim. em que se perdeu uma, eu pensava efetivamente que aqui seria uma pessoa ou outra que se tinha desviado. Mas, ao estudar a lição desta semana, fica mais forte ainda o conhecimento que nós temos de que, quando ele fala que deixa tudo para ir vir buscar esta ovelha, é este mundo que completamente se desviou por causa do pecado. Jesus deixou todo o seu conforto no céu. Sim. E todas as outras criaturas que ele trouxe à vida pela sua boca, pela sua palavra, e ele deixa tudo isso para vir em nosso resgate. E esta é outra imagem que eu considero que é fantástica. Porque nesta parábola, aquele pastor que à noite sai em busca da sua ovelha, fala num clima que é perfeitamente adverso, ao caminhar à noite às escuras em piso que ele não identifica, e podendo com aquelas sandálias ou até mesmo descalço tropeçar e magoar os seus pés nas pedras, mas ele não desiste enquanto vai chamando e chamando e chamando, até que ao fundo reconhece o balir da sua própria ovelha e vai ao seu encontro. E diz-nos que quando a encontra, coloca sobre os seus ombros e feliz regressa para casa. Por ter encontrado e chama todos os seus amigos para fazer uma festa porque encontrou aquela ovelha que se encontrava perdida. E é por isso que é absolutamente fantástico. Quando nós vemos os salmos e Jesus, mais uma vez, utiliza esses mesmos salmos para até adornar ou embelezar as suas próprias parábolas, nós vemos uma imagem de carinho, de preocupação, de dedicação que Jesus tem pelo seu povo. E não sei se da tua parte, mas no fundo eu já estou a entrar um bocadinho pelo Messias sofredor, a parte de lição de segunda-feira. Não sei se Sim. ainda tens alguma observação que queiras fazer na parte de domingo. Sim, a observação que eu quero fazer é que nós encontramos no livro de João, capítulo 10, verso 11 até o verso 15, onde diz que eu sou o bom pastor. O bom pastor da ovelha, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, a lição também faz referência a que Jesus não é como alguns mercenários, quando surge algum problema, abandona a sua ovelha. Jesus dá vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por nós, os pecadores. Então, essa passagem durante a semana me cativou, que eu ainda não faço muita coisa por aquilo que Jesus já fez por mim. Ele é capaz ele deixa tudo para libertar a mim. Então, nós simplesmente devemos nos entregar totalmente a Ele. Quando a senhora fez referência das 100 ovelhas, onde as 99 ovelhas, deixou as 99, aí foi a busca daquela ovelha que estava perdida. O que Jesus quer mostrar a nós? Jesus quer mostrar inclusão, Jesus quer mostrar acolhimento. Ao ir buscar aquela ovelha, então nós, como cristãos, nós devemos acolher, devemos incluir todos. Aquela ovelha que estava perdida, quando volta, isso quer dizer que é a inclusão que nós devemos ter para os nossos irmãos. Também devemos compartilhar a mensagem. E também mostra a unidade que nós devemos ter relativamente a nós mesmos. Jesus, quando vai à busca da outra ovelha, deixou as 99 ovelhas. Talvez podíamos nos fazer uma pergunta: com quem ficaram aquelas 99 ovelhas? Quem guiou aquelas 99 ovelhas? De certeza que eles estavam unidos, porque se não estivessem unidos, então todas elas poderiam ficar também dispersas. Nesta lição, eu reti a inclusão, o acolhimento e a unidade que nós devemos ter no seio da igreja.
E é nesta parte que é assim, porque às vezes nós temos aquela sensação ou aquela ideia de que, de alguma forma, nós somos tão insignificantes que não fará diferença para Deus. Mas esta passagem quer dizer precisamente tu, Mariano, Sim. eu, Manuel, somos importantes. Quem nos acompanha desse lado aí em casa, tu importas para Deus. Deus teria vindo a este mundo, nem que fosse só para te salvar a ti, individualmente. Ele tinha feito aquele sacrifício, nem que no resto do mundo conhecido de então, ninguém mais o aceitasse, e hoje só quem nos está a ouvir pudesse ser a única pessoa que iria aceitar esta salvação por parte do Salvador. Mas, apesar de tudo isso, apesar de todo este investimento, apesar de toda esta dedicação, apesar de toda a preparação, quando Jesus vem para resgatar aqueles que considerava ser dele, infelizmente, não é aceite e não é reconhecido. Foi rejeitado. E eu acho que é qualquer coisa de fantástico. E mais uma vez, nós aqui vemos no início do Salmo 22, quando Jesus crucificado à beira da sua morte diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a população não entende, alguém acaba por traduzir, mas ali também estavam mais uma vez líderes religiosos, escribas, que eram conhecedores, perfeitos conhecedores, sabiam de cor a Escritura e não conseguem voltar e ainda assim perceber Jesus naquelas palavras como o salmo messiânico que apontava precisamente para Jesus e que vai por ali abaixo e que fala precisamente das suas vestes estarem a ser lançadas sortes sobre elas. É uma imagem que é também estrondosa e eu já disse isto hoje 2 ou 3 vezes, mas as imagens que nós vamos percebendo do cuidado que Jesus tem por cada um de nós são fantásticas. Atormentado pela separação do céu, com o peso do pecado sobre os seus ombros, com a certeza de não sentir a proximidade do Pai e do Espírito Santo, porque se eles não se afastassem um pouco, a sua vida não terminaria, e se não terminasse, nós não teríamos parte na salvação. Todo este desconforto, mas, no entanto, nem mesmo nas profundezas do sofrimento inexplicável puderam quebrar a unidade que ele tinha entre o Pai e o Filho. No seu abandono total, Cristo confia-se incondicionalmente ao Pai, apesar das profundezas do desespero completo que enfrentava. E esta é a certeza que nós podemos ir buscar. É que, apesar de todo o sofrimento, e de neste momento eles, embora Deus Pai e o Espírito Santo estivessem ali, não podiam manifestar a sua presença, Jesus mantém-se fiel única e tão somente porque se recorda dos bons momentos da presença, da intercessão, do companheirismo que tinha com o Pai e neste momento tem a certeza de que o Pai não o abandona e que continua a apoiar. Sim, já estamos na lição de segunda-feira, o Messias sofredor. Ainda voltando na pedra angular, o livro da irmã Ellen White, Parábolas de Jesus, na página 111, afirma que essa base, essa pedra angular, é a base sobre a qual devemos construir a nossa vida. Nós vimos Jesus na cruz, em Mateus 27, verso 46, relacionando com o livro de Salmos, capítulo 22, versículo 1, basicamente Jesus faz uma citação. Deus meu, por que me abandonaste? A frase que o ancião acabou de ler, de que apesar do desespero, Jesus estava firme. Então Jesus estava firme, embora na dificuldade, ele sabia que Deus está lá. Então se Jesus estava firme, esse Jesus que é a pedra angular, deve ser a base em que nós devemos ter a nossa esperança.
E apesar de tudo, ele sentia a ira de Deus, mas estava seguro porque sabia que esta ira de Deus não era contra ele pessoalmente. Sim. Mas neste momento era contra os pecados que ele suportava e ele tinha que sofrer o castigo da morte para que levasse avante o projeto da nossa redenção, da nossa restauração, da nossa recuperação e pudesse pagar precisamente este preço. E há aqui uma afirmação que eu considero que é importante na nossa lição, que diz: a ameaçadora e magística animal de fortes touros, leões a rugir, cães, salienta a crueldade e a animosidade das pessoas que Cristo, que é comparado como um verbo inofensivo, desamparado, encontrou nas suas horas finais. E esta é qualquer coisa como a parábola do senhor da vinha, que quando envia o seu filho aos lavradores, eles matam Sim. o seu filho. Jesus foi enviado como boas novas e ele é morto por aqueles que precisamente ele queria salvar. E eu, quando era miúdo, uma vez eu vi a primeira vez o filme que retratava a morte de Cristo, e durante algum tempo eu nutri no meu coração, se calhar pela minha falta de compreensão, alguma animosidade contra os romanos e os israelitas que mataram Jesus. Mas depois foi necessário que passassem mais uns anitos, que eu percebesse que a culpa de Jesus ter morrido não foi daqueles que lá estavam exclusivamente, mas eu hoje tenho feito a mesma coisa. Eu, com as minhas atitudes, apesar da oferta que Jesus me tão graciosamente colocou à disposição, tantas e quantas vezes nós temos recusado, nos temos afastado e temos maltratado o próprio Jesus. Então esta não é uma mensagem histórica exclusivamente para falar daqueles que há cerca de 2000 anos e do povo que foi irreverente durante os mais 1500 anos anteriores e que volta e meia se aproximava e afastava. Não. Esta lição tem a utilidade para que hoje, aqui, eu, o Mariano e quem nos acompanha lá em casa, tenha a noção que esta aproximação e afastamento e recusa e ofensa ao próprio Jesus tem sido feita por mim. Tem sido feita por ti. E isso sim deve proporcionar um impacto forte no nosso coração para que a nossa gratidão por aquilo que Jesus já fez permita que nós mudemos ou coloquemos o nosso coração à disposição de Deus para que Ele possa trabalhar no nosso coração. Podemos até nos fazer uma pergunta. O que é que nós temos feito atualmente comparativamente com aqueles que estavam presentes quando Jesus foi morto? Sabendo da experiência, do modo em que eles viveram, atualmente, nós temos andado de acordo à orientação? Nós temos andado de acordo à pedra angular? Essa é a pergunta que cada um deve se colocar. Em que ponto eu estou? Estou alinhado com a pedra angular ou estou fora da pedra angular? Nós falamos há minutinhos atrás que quando não estamos de acordo com a pedra angular, então a estrutura pode desabar, a estrutura vai desabar. Nós precisamos estar de acordo com a nossa pedra angular, que é Jesus Cristo. Mas a questão que o Mariano está aqui a colocar-nos é aquela que é dolorosa. É que para que eu consiga encaixar na pedra angular, se eu não estou devidamente afinado, vou ter que levar umas marteladas e tirar umas lascas da minha pedra de forma dolorosa para aperfeiçoar na forma e que então permita um encaixe perfeito. Sim. E é isto que nós muitas das vezes não queremos fazer. Preferimos tirar aquela pedra de lá, porque todos nós encaixamos bem uns com os outros. Aquela pedra é que faz mudar tudo o resto. Sim. E é aqui que diz o desabafo de Jesus que está registado em Atos dos Apóstolos, diz: tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos, que fazem que não me conhecem. Arde em mim o zelo, um grande zelo, como da tua casa. Por isso os insultos dos teus inimigos
têm caído sobre mim. As suas afrontas despedaçam-me o coração. E então é isto, quando eu não quero mudar, Jesus é que está mal. Sim. A igreja é que está mal. Deus é um Deus desatualizado. A Bíblia é um livro histórico também já desatualizado. E eu quero que tudo mude, menos eu. Eu estou bem. Tudo o resto à minha volta é que não está bem. E na própria vida de Jesus ele demonstrou precisamente isto. Eu vim para te salvar. Mas para isso, eu preciso de sarar as tuas feridas. Sim. Atar as tuas fraturas para lhes dar estabilidade para que cicatrizem. Mas para isso tu tens que confiar em mim. Quando eu chamar pelo teu nome, tens que dar sinal. Sim. Se não conseguires ir ter com Jesus, pelo menos diz, estou aqui. E ele, como o bom pastor, vai lá com o seu cajado e vai quase pescar-te do buraco onde tu estás, no meio da lama. Mas sim, ele vem ao teu encontro e ele permite ter esta atividade fantástica para contigo mesmo. O tempo vai passando e nós já não temos muito tempo disponível, sim, para ir falando. Falaste há pouco da questão do concerto. Para sempre fiel ao seu concerto. Que concerto é este? O que é que tu nos queres partilhar que nós possamos desfrutar esta manhã aqui acerca do concerto na lição de terça-feira e depois já na quarta, o Rei Eterno e um poder inigualável? Sim, o concerto, ou seja, a aliança a que se refere, é a aliança davídica, que contém a promessa divina da aliança de Deus no trono. E nós também aqui vimos nesta lição dois aspectos que foram graves, que é a desobediência e os graves pecados dos líderes e do povo. Nós, se abrirmos o livro de Salmos, capítulo 89, versos 27 a 32, vou tomar a leitura muito breve. Salmos 89, verso 27 a 32, eu tomo a leitura. 27. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Então, está ali a grande afirmação que é feita. O que é que vai acontecer se os seus filhos andarem de acordo com as normas e o que é que vai acontecer se os seus filhos não andarem de acordo às normas. Aqui é apresentado a desobediência e os graves pecados dos líderes e do povo. E esse é um aspecto que é fantástico e às vezes incomoda-nos um pouco quando sofremos com a vara ou com os açoites, mas a própria Bíblia diz que eu repreendo e castigo todos quantos amo. Não são... Quando eu não conheço alguém, se calhar é irrelevante se ele faz bem ou se faz mal, porque é-me perfeitamente indiferente, eu se calhar nem sequer estou a olhar para ele. Mas Jesus, quando faz a sua aliança inicialmente com Abraão, ele diz que as bênçãos seriam por 1000 gerações. Quando ele renova a sua aliança com Davi, ele reforça esta mesma ideia. Ele está à espera que a descendência venha ter com ele. Se não vier, é claro que vai dar uns puxões de orelhas, vai dar um açoite para chamar a atenção. E isto aconteceu sistematicamente. Vemos isto muito bem no tempo de Juízes, que quando o povo era fiel, prosperava e depois decaía outra vez, até que se levantasse o novo juiz para chamar a atenção do povo, eles voltavam à fidelidade e tinham novamente prosperidade e eram libertos. E isto representa aquilo que eu sou hoje e que cada um de nós é hoje.
que quando às vezes vem a prosperidade, nós esquecemos dos nossos compromissos, aligeiramos os compromissos um pouco e afastamos progressivamente de Deus até percebermos que estamos fora da sua proteção, fora do seu guarda-chuva e estamos a ser brutalmente agredidos porque nós voluntariamente saímos de debaixo da proteção. E então, ai, ai, e quando nós dizemos ai, ai, o Senhor tem o seu braço estendido, tem a sua misericórdia, volta a ir buscar-nos e volta a recolocar-nos porque Ele é fiel à sua promessa. Nós é que não. Sim. Porque o povo de Israel, e se me permitires, eu já te dou a palavra, o povo de Israel sempre quando Moisés e Josué e outros líderes chamavam a atenção, eles diziam, faremos aquilo que o Senhor disse. Mas era pouco tempo. Passava um pouquinho de tempo, já estavam outra vez a fazer disparatos. E nós fazíamos igual. Eles, não, eu vou ser fiel ao Senhor. Surge a primeira tentação, surge o primeiro desafio, pumba. Já estamos outra vez a sair fora do... Sim, essa lição de terça-feira, que fala sobre a fidelidade à aliança ou ao concerto, apresenta a relação entre o juízo divino e a ira de Deus. Afirma que a ira de Deus é uma expressão do juízo divino. E, no entanto, essa ira de Deus não dura para sempre, pois o amor divino perdoa os pecados das pessoas quando elas se arrependem. Então, aqui faz-se uma afirmação de que o juízo divino, conforme nós falamos na lição número 5, de que Jesus é o juiz e é o legislador, quando agir como juiz é para trazer a justiça para os seus filhos e trazer a condenação para os ímpios, então ali vai surgir a ira de Deus. Já na lição de quarta-feira, Rei Eterno de Poder Inigualável, os Salmos nos ensinam Cristo como Rei. Manuel, a nossa lição apresenta um ato que acontecia muito no Médio Oriente. Quando certo rei ganhasse uma batalha, uma luta em relação a alguém, então essa pessoa era colocada os pés ao seu pescoço. O que o Manuel pode nos dizer relativamente a essa situação? Porque aqui nos é apresentado essa questão na lição de quarta-feira, Rei Eterno de Poder Inigualável. Esta é uma afirmação que cria na minha mente uma imagem brutal. E todos aqueles, e como eu tive família também a viver por Angola e outros países africanos, e o meu avô era caçador, ele gostava muito de caça, e sempre nós nos lembramos que o caçador se sentia muito honrado ou muito orgulhoso quando pegava um grande animal, e quanto maior fosse melhor, ou se fosse um leão, e colocava o seu pé em cima, no seu pescoço ou na sua cabeça, para dizer eu sou mais forte. É claro que aqui, este exemplo que eu estou a colocar é um exemplo bastante injusto, porque se fosse para perceber a força, teria que ser uma luta sem qualquer tipo de armas do lado do caçador. Teriam que lutar de igual para igual. Sim. Mas aqui esta imagem que é colocada e que é utilizada também nos Salmos, era aquilo que acontecia. Quando um reino conquistava o outro, colocar os seus pés sobre aquele que tinha derrotado, e na maior parte das vezes ele já estava morto, porque ainda era muito mais humilhante quando o derrotado se tinha que humilhar, estivesse vivo, e o outro rei ou o outro dominador lhe colocasse os pés sobre o seu pescoço, ainda era mais humilhante naquela época, mas aquilo é aquilo que Deus promete que fará com o Filho quando exercer julgamento. Sim. E o Filho diz o mesmo relativamente a nós. E a vocês, da mesma forma como o Pai vai colocar nos cabelos dos meus pés
aqueles que eu irei derrotar, também os vossos inimigos. É claro que é assim, eu acredito que efetivamente esta é uma imagem, porque não irá acontecer, nós não precisamos, mas sentiremos o alívio da salvação, porque efetivamente quem merece a justiça, quem foi colocado em causa em todo este processo do grande conflito foi o próprio Jesus. E então Deus o Pai, na sua ira, cumpre aquilo e utiliza a mesma imagem bárbara Sim. que os reis terrenos gostam de utilizar, que é subjugar os seus inimigos e humilhá-los da forma mais vil e mais baixa que possa existir, que é colocar o pé sobre o seu pescoço. O domínio da fera, o domínio do outro, a exaltação do eu, que é o desejo do humano. Mas aqueles que se rebelarem contra Deus, finalmente, quase utilizando também o termo bíblico, aqueles que à espada morrem, aqueles que à espada matam, à espada morrerão. E aqueles que maltrataram os filhos de Deus e maltrataram as pessoas em nome do maltrato que queriam proporcionar ao próprio Deus, serão humilhados desta forma. Sim. Com esta lição de quarta-feira, Rei Eterno de Poder Inigualável, eu aprendi mais uma vez a justiça de Deus, o seu poder e a sua verdade absoluta. Com essa ilustração de colocar os pés sobre o seu inimigo já derrotado, vivo ou morto, aqui a lição quer apresentar o domínio absoluto sobre o inimigo. Quando Deus colocar à direita Jesus Cristo e entregará a ele os seus inimigos. E também o seu reino será eterno. Então é algo muito, muito interessante quando nos afirma que o inimigo será derrotado e o reino de Deus será eterno. Ali para nunca mais o inimigo. E aqui o fantástico que os Salmos têm é quando eles fazem o misto entre a realidade eterna de Deus com o senso comum da humanidade. Porque é assim, o reino de Deus já era eterno agora e vai continuar a ser eterno também futuramente. Só que nós muitas das vezes, em meio a estas grandes dificuldades, temos aquela sensação, com o que está a acontecer, a fome, a pobreza, Deus deve estar a dormir. Deus não faz justiça. Deus esqueceu-se de nós. Esta é uma afirmação que é frequentemente ouvida na comunicação social, nas redes sociais, por todo o lado. Mas não só Deus não dorme, não só Deus mantém o seu extremo e exímio cuidado por cada um de nós, como finalmente Ele vai exercer justiça. E justiça para com todos. Sim. E este é fantástico. Com todos. E antes de passar à lição de quinta-feira, só chamar a atenção que é algo que eu nas classes de jovens tenho falado com muita frequência. Deus vai, na sua justiça, aplicar o verdito, não só aquele que é justo, mas que na realidade é aquele que cada um deseja. Porque o pecador, que não tem o seu desejo de se afastar do pecado, nunca iria sentir-se confortável um dia no céu. Nunca iria ter o desejo de viver num lar harmonioso. Sim. Aquilo não lhe diz nada. Se calhar seria um maior sofrimento se Deus, como alguns dizem, que é amor e que vai salvar toda a gente. A Bíblia já diz que nós vivermos 70 anos é uma canseira. E se for aos 80, então... Agora, vocês imaginem viver para o resto da eternidade contrariado. Sem poder roubar, mentir, aldrabar. Seria uma tortura. Sim. Então, sim, efetivamente, Deus, que é um Deus de amor, vai ao encontro ao meu desejo. Que é assim, se eu não quero lá estar, Ele não me obriga a estar lá. Mas todo aquele que se aproxima dele, e agora entrando já um pouquinho,
ele não se importa de ser este sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É uma lição muito interessante também. Sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Como é que podemos explicar essa situação assim? Digamos que era o propósito de Deus que sempre assim fosse, se não tivesse existido pecado. O Rei e Senhor, o próprio Jesus, que à tardinha vinha falar com Adão e Eva ao jardim, era ele ao mesmo tempo não só o Rei, mas também o seu sacerdote, que lhes ajudava no processo de adoração. Sim. É claro que era uma adoração direta, porque não precisavam de intermediário. Mas assim que surge o pecado, há aqui o surgir desta imagem, que nós já tínhamos visto lá longínquo no passado, no início da nossa Sagrada Escritura, quando é falado de Melquisedeque, sim, obviamente, mas depois, ao longo do tempo e no antigo Israel, houve uma propositada separação. Os levitas não tinham terreno nenhum de herança, viveriam das ofertas do povo, e os reis não seriam levitas. Nenhum rei viria da tribo de Levi, para haver precisamente uma separação, e esta separação é propositada. E é propositada porque se sabe perfeitamente, e Deus já previa, que o povo tentaria imitar os povos ali à volta e que os reis estariam sujeitos a desviarem-se do propósito que ele tinha enquanto rei. Então, precisamente por causa desta falibilidade humana, eles não seriam o intermediário entre o povo e Deus. Sim. Houve uma separação entre, que nós depois vemos na história, que isto é muito falado, depois ao longo de vários momentos da história, a separação entre o poder político e o poder religioso, que de alguma forma depois Israel acaba por, nos sacerdotes, como estava sobre um jugo externo político, acabam por politizar um pouco a religião, e nós percebemos os resultados disso mesmo. Mas aquilo que aqui, esta possibilidade de Jesus ser o nosso Rei e sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, é precisamente por aquilo que nós conseguimos perceber no Salmo 110, 4 a 7, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é efetivamente a representação da lei, porque ele conseguiu cumprir, o único ser humano que cumpriu na exatidão a lei. Sim. Aquilo que ele próprio, da sua boca e do seu dedo, tinha comunicado a Moisés e tinha comunicado aos patriarcas anteriores a Moisés, é então aqui cumprido. E o juramento divino introduz um novo elemento no concerto davídico ao declarar: o Messias Rei é também este mesmo sacerdote. Como nós já tínhamos falado, os reis não podiam ser sacerdotes, sim, porque não eram levitas, nem os sacerdotes poderiam ser reis. Houve um ou outro juiz em Israel, que era da linhagem de Levi, ou que era sacerdote, mas não rei. O sacerdócio eterno de Cristo deriva de Melquisedeque, que era rei de Salém, que veio a ser o nome de Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, porque ele é, efetivamente, o nosso mediador e, pela autoridade que lhe é conferida pelo Pai, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim. Vimos durante a semana, não só durante a semana, estamos a observar durante o semestre, a relação que existe entre o livro de Salmos e muitos livros do Novo Testamento. Quer dizer, é uma relação que, em termos científicos, quer dizer, é muito bonito quando nós observamos essas situações diretas, essas situações indiretas,
Por exemplo, o livro de Salmos, que nós já falamos, 118 e 22, onde fala de que Jesus é a pedra angular, também é citado em Marcos 12, versículo 10. Encontramos outras passagens, por exemplo, também, seus ossos não seriam quebrados, Salmos 34, versículo 20. Encontramos também em João 19, 36. Esta coesão que existe na Bíblia é muito interessante, que nós conseguimos observar que, na realidade, as Sagradas Escrituras foram mesmo inspiradas por Deus. São inspiradas por Deus e, como diz, que o Senhor nada fará sem revelar aos seus profetas. Aos seus profetas, sim. E nós podemos ver com toda a antecedência com que foram escritos estes salmos a exatidão. Falaste dos ossos não seriam quebrados. Vemos que falámos há pouco de Salmos 22, de que as suas vestes seriam repartidas, ou sorteadas. E este é um aspecto que é fantástico e que nós, muitas das vezes, mesmo com toda a informação profética que é colocada à nossa disposição, continuamos a não querer mudar, a não querer ver, a não querer aceitar. E, finalmente, e porque já estamos a ultrapassar a nossa hora, eu gostaria de terminar com esta afirmação também do Desejar Todas as Nações, que nos diz: mediante a sua humanidade, Cristo estava em contacto com a humanidade. Pela sua divindade, firmou-se no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos o exemplo da obediência. Como Filho de Deus, dá-nos o poder para obedecer. Nós podíamos continuar a ler, Sim. Mas aqui, eu fico só por aqui. Que ele, como Filho do homem, demonstrou-nos como é obedecer. Como Filho de Deus, reforça-nos e dá-nos o poder para continuarmos a ser obedientes. E então o desafio fica este. O que é que tu estás à espera? Para terminar, quero dizer que a Bíblia é uma grande obra-prima, incomparável. Diferente de todas as obras. Essa é uma obra-prima em que revela Deus. E é através da Bíblia que nós devemos nos basear. Deve ser um livro que devemos nos guiar através dele todos os dias e sempre. Nas dificuldades, nos bons momentos, onde quer que seja. Atualmente nós, para além da Bíblia Sagrada, nós temos as Bíblias no formato digital. Na nossa viatura, onde quer que seja, nós podemos ouvir. Então nós precisamos colocar a Bíblia na nossa vida. Colocando na nossa Bíblia com espírito de oração, então ali nós vamos conseguir colocar Cristo em primeiro lugar. Ok. Estimados amigos, não temos possibilidade de nos alongar mais, já estamos a atrasar o processo da programação. Assim, eu espero que tenha sido tão gratificante para vocês como para nós aqui esta partilha. E eu agradeço mais uma vez ao Mariano pela companhia e pelo privilégio desta partilha que nós acabamos de ter agora. E para finalizar, Mariano, podes orar connosco para nos despedir? Vamos orar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai está nos céus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado porque tu és a pedra angular. Amém. Nós queremos nos alinhar nesta pedra em todos os momentos da nossa vida. Abençoe todos aqueles que estão ouvindo essa palavra para que o Senhor transforme seus corações. Perdoa-nos a todos. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Um bom sábado e não saiam daí. Continuem a acompanhar o programa que segue já dentro de momentos.